A Station T apresenta o podcast Stationcast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo França e estarei com você nessa jornada a cada semana, trazendo conteúdos da agenda ESG, inovação e tecnologia, economia criativa e startups, preservação do patrimônio e smart cities, por meio de entrevistas com os melhores e mais renomados profissionais de cada área, em um bate-papo super empolgante, informativo e descontraído, sobre essas tendências e conceitos que estão transformando o nosso mundo. Esse é a Stationcast. Próxima parada, futuro, conectando você a ideias que movem o mundo. Como será o mundo daqui a poucos anos, com a consolidação da Web 3.0, que a gente falou um pouco, né, Jaime? Metaverso, Big Data e IoT. Eu sei que são muitos assuntos aqui, né, na mesma pergunta, mas a gente está nem falando de criptomoedas, das criptos, porque senão a gente teria que fazer só um outro podcast só para falar de cada assunto. Mas, Jaime, se a gente pudesse colocar aqui uma sequência, Web 3.0, Metaverso, Big Data e IoT, a gente poderia falar que a inteligência artificial, ela abarca esses, como se fosse aí a grande caixa, né, o grande data lake, o grande plataforma, o grande sistema operacional para que tudo isso rodasse dentro da inteligência artificial. É isso? Para mim, ela vai ser o grande hub para estar totalmente conectada. Como eu falei, a gente tinha antes a inteligência artificial, tem, né, machine learning, tem NLP. Hoje tu consegue juntar as duas, né? IoT, mesma coisa, vamos jogar para dentro. Metaverso. E cada vez mais aí eu acho que a gente tem que depois falar de um tema que é cibersegurança, né? Que tudo isso tem que estar extremamente blindado e protegido, né? É um exemplo, eu estava conversando até tive a oportunidade de conversar com uma pessoa da Embraer, que é deixa eu botar aqui até o nome dele, é o Pedro Salles Mineiro, tá? Que é da Embraer, da área técnica. E ele estava comentando que hoje a Embraer, qual é um dos grandes pontos que ela sempre leva em consideração? É a cibersegurança de um avião, por exemplo, né? Imagina um hacker conseguir invadir um avião, né? Tanto que ele falou que tem um time de cibersegurança que fica totalmente isolado, mas totalmente isolado, sempre trabalhando nisso, tá? Então, para mim, a inteligência artificial, ela vem concentrar isso aí, né? Assim, integrar todas essas plataformas, vai ser o grande hub de integração e de evolução. E aí, realmente, eu penso assim, ó, para mim, está evoluindo muito rápido em curto prazo. A gente saiu de um GPT 3.5 de 175 bilhões de parâmetros para um 4.0 para 100 tri de parâmetros, 100 trilhões, de bi para tri. E agora? Vai para quanto? Né? Então, eu acredito muito nisso. E você? Eu queria traçar um paralelo disso aí. Então, assim, a gente tem desenvolvimento da computação baseado em dados eletrônicos aí na década de 50, 60. Na mesma época, começou a se estudar a inteligência artificial, né? Se tem um computador, ele pode substituir o ser humano em algumas tarefas, né, associadas aí a raciocínio, tomada de decisão. Então as teorias começaram ali. Só que a gente tinha um grande problema, que hoje ainda é um problema da inteligência artificial. Você precisa dos trilhões de dados aí que eu já me falou. Há 60 anos atrás, esses dados não estavam disponíveis. Então a tecnologia, ela começou a evoluir, os computadores saíram lá dos usos isolados em governo, começou a se disseminar para outras empresas, para o computador pessoal, veio a internet, integrou tudo isso aí, e a gente começou a aumentar a nossa capacidade de produção de dados. E aí a gente chegou mais ou menos na década nos anos 2000 aí, bolha da internet, etc., e onde diversas empresas, startups, buscaram identificar potenciais de negócios globais que demandassem muitos dados, mas que elas fossem inovadoras em trazer tecnologias
que pudessem armazenar e processar esses dados. Estamos falando do Big Data, estamos falando do Google, estamos falando do Facebook e dos irmãos ali, né? A Amazon, as empresas que nasceram a partir de grandes volumes de dados. Então, o que o grande volume de dados traz para você? Uma visão ampla de uma série de pessoas aí, de páginas na internet, mas aí a gente tem um problema, a análise. Então, as primeiras soluções que surgiram em cima de Big Data, elas são limitadas à capacidade humana ou às tecnologias existentes para analisar aquele dado. Se eu pegar uma planilha com 100 mil linhas, mostrar para você e falar assim, o que está escrito aí, você não vai saber. Agora, se eu colocar uma planilha com 3 linhas e falar que a soma daquelas colunas é tanto, você vai identificar um padrão, você, então as vendas estão crescendo. Então, assim, a gente precisa interpretar dados. A inteligência artificial, ela foi beneficiada em 2 situações aí. Pela evolução dos processadores, da capacidade de processamento das máquinas e da disponibilidade dos dados. E ainda assim, hoje, a maioria das técnicas de inteligência artificial, ela mostra um dado. Então você pega lá 2 bilhões de registros, aí você pega 5, 10% daquele dado, roda o modelo de inteligência artificial e você aplica aquilo para soluções. Você faz isso porque você não tem poder computacional para trabalhar com os bilhões de dados. E o que existe hoje são as arquiteturas distribuídas de armazenamento e processamento. Então essas coisas estão se unindo. A inteligência artificial ela evoluiu a partir dos anos 2000. E quais foram as primeiras empresas a pesquisar soluções de inteligência artificial? As empresas de Big Data, porque eles tinham os dados, mas eles precisavam extrair informação de lá. Então essa coisa está toda integrada. E para piorar agora, a gente tem a IoT, que vai fazer o quê? Com que mais dados sejam produzidos e que esses dados sejam coletados em tempo real. Quando isso acontece, a gente tem uma possibilidade tremenda de uso de inteligência artificial, tem os desafios, porque daí você tem que processar em tempo real para fornecer uma solução de IA. E assim, esse é o cenário que a gente está hoje. Para apimentar um pouco mais isso, Jair e Marco, para você aí que está nos assistindo, imagina esse hub com inteligência artificial. Dentro de tudo isso que o Jaime e que o Marcos acabaram de falar. E aí um parênteses aqui antes de avançar na questão da web, que é a web 3.0, que é justamente essa pimenta. Pelo que vocês falaram, então, mas a sua fala, Marcos, me traz uma questão aqui que colabora com a questão que o Jaime falou da segurança cibernética. Então, aquilo que era computador, aqueles grandes computadores, né? Então era muito caro, era muito inacessível, geralmente as grandes corporações ou o governo só que tinha, e com a disseminação da disrupção, enfim, dos computadores, ficou muito mais fácil qualquer pessoa tá muito hoje mais com o computador. acessível. Então, no caso, você falou da do biohacker, né? Da biopirataria, hoje nós temos o biohacker, né? Enfim, então várias outras coisas, pessoas que fazem, nos Estados Unidos vende o kit para você fazer o próprio mudança de DNA do seu próprio corpo. Então, as coisas estão realmente fugindo um pouco até da nossa compreensão humana, mas bem. Então, quer dizer que quanto mais acesso à internet e computação, mais portas abertas nós temos, ou seja, a possibilidade de uma invasão de hacker em qualquer, ou seja, um tiro, você não sabe mais de onde vem. Antigamente você poderia saber de onde vinha, mas hoje em dia qualquer pessoa com celular no metrô pode ser um hacker, né? Então aí como você faz esse controle que realmente é a grande dificuldade. Então eu acho, eu penso e acredito que o grande desafio de tudo isso vai ser sim a segurança cibernética das nações, das corporações, das cidades inteligentes, e isso a própria Energy Telecom em São José dos Campos faz muito bem em parceria com a Fortinet, que teve aqui, e tantas outras empresas. E a pimenta é que essa Web 3.0 ela vai trazer, sem dúvida alguma, né, uma transformação significativa e terá uma internet mais descentralizada, interoperável,
onde os próprios usuários terão maior controle sobre os seus dados. Então isso daí, de repente, pode facilitar. Mas, por um outro lado, pode facilitar a segurança do meu dados em relação a LGPD. Acredito eu. E aí você me corrija, Jaime, se eu estiver errado. E a participação ativa em serviços e plataformas, é os que você falou, ô Marcos. Já o metaverso proporcionará experiências imersivas e colaborativas, onde pessoas interagirão em ambientes virtuais compartilhados. O Big Data, por sua vez, será amplamente utilizado para análise e tomar decisão em tempo real, impulsionando avanços em áreas como saúde, transporte, segurança, sustentabilidade, e a internet, a IoT, conectará dispositivos e objetos do cotidiano, tornando as cidades mais inteligentes ou mais burras, vamos colocar assim, e eficientes ou mais ineficientes e mais abertas, né? E essas tecnologias todas, elas vão mudar o nosso mundo, tornando mais interconectado, inovador e orientado para dados, impactando a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Ou seja, Jaime, eu vou fazer essa provocação para o Jaime, depois eu volto para você. Jaime, eu lembro que você fez, dentro da sua apresentação no Centurion, um forte abraço para a Cris Arcangeli, uma querida nossa, que você mostrou lá como se fosse um roadmap, onde a inteligência artificial estava conectada com tudo isso, e você depois falou de coisas do futuro, porque o tema era futurismo. Tudo isso, que são sopa de letras e tecnologias, como é que você vê daqui a projeção? Fala pra gente aquela projeção que você falou pra gente lá naquela imersão, do que vai ser o futuro com tudo isso. Essa futurologia aí é um estudo bem difícil, né? E eu concordo com o que vocês falaram. Para mim, dado é matéria-prima, e aí tu tem que saber coletar exatamente para separar o joio do trigo, né? Tá cheio de joio, tá cheio de trigo, então tem que saber separar. E acho que aí, meu conceito, acho que é um conceito que o Marco concorda, é que dados, quando organizados, geram informação. E quando ele sofre análise e entendimento, gera conhecimento. Nós estamos no mundo do conhecimento. A gente tem que trabalhar dado como matéria-prima para a geração de conhecimento, né? Não adianta exatamente, eu tenho uma planilha lá que tem 23 bilhões de registros. Isso e nada é a mesma coisa, porque ninguém vai ler os 23 bilhões de registros. Mas a gente já organizou, já informatizou, já botou um dashboard, já botou um machine learning, ele te gera uma informação extremamente qualificada. Eu estou realmente fazendo estudo disso porque o Einstein era extremamente preocupado com a evolução da inteligência artificial. Ele deixou isso bem claro, tem a biografia dele fala isso. Steve Hawking tem um depoimento dele extremamente preocupado com a evolução da inteligência artificial. Aí você vai pegar agora o Steve Jobs, também preocupado. O Bill Gates já deixou a preocupação dele, já refletiu a preocupação dele. Elon Musk também. Aí nós vamos dizer assim, cara, nós temos aí gênios da ciência, né? E temos empreendedores que a gente pode falar qualquer coisa. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas os caras são ninja, né? Aí todos eles estão preocupados. E nós aqui, né, esses imbecis estão preocupados. E nós, os gênios, não estamos. Cara, eu não é preocupado, eu estou abraçado com ela. Mas eu acho que a inteligência 2.0 vai vir, tá? Mais cedo ou mais tarde. Quanto mais tarde, melhor, mas ela vai vir. E aí tu não consegue parar esse assunto de inteligência. Porque a gente está falando do hacker. O chat GPT que a gente está usando, lá na Dark Web tem o Call GPT, que ele te ensina a fazer bomba, que ele te ensina a hackear uma estação. O chat GPT já foi hackeado. E para você poder saber como fazer bomba, como fazer um ataque cyber, então posso mandar um videozinho para vocês ali de um hacker, de um red team, de uma empresa americana, acessando em tempo real, modificando os parâmetros de segurança e fazendo as perguntas sobre como criar um vírus para poder entrar dentro de um sistema. Marco, por favor, me manda esse vídeo. O Rodrigo passa, porque eu tenho uma apresentação, eu tenho algumas apresentações que eu vou fazer e um vídeo que eu estou buscando é exatamente esse. Vou te mandar, assustador. Ou seja, eles foram trollados
Em tempo real. Em tempo ao vivo. real. Sensacional. O hacker é o seguinte, o segredo é tu estar um passo na frente dele, porque ele está vindo atrás, tu não pode deixar ele passar na tua frente, que foi o caso que aconteceu. E eles vão, porque são extremamente inteligentes, são organizados. Eu tive uma vez acesso até em Israel, pela Dark Web, que eu me assustei. Eu me assustei mesmo, que o cara só perguntou assim, tens alguma informação tua, assim, básica? Eu falei, tem um telefone. Ele pegou o telefone e veio o meu, literalmente, o meu cartão de crédito com CVV e data de vencimento. Hein? Eu digo, puta que pariu. Né? Literalmente com a bunda exposta na janela. Então, esse tema que a gente está vendo assim, cidades inteligentes. Claro, o cara botou um monte de câmera, ligou semáforo, fez isso, fez aquilo. E um hacker de 5ª categoria entra ali e monitora todas as câmeras e monitora de 5ª categoria mesmo, eu digo. Não precisa ser um ninja, porque esse ninja está focado no invadir um banco, invadir uma Embraer, né? Mas é muita exposição, muito fácil. Por quê? Porque o pessoal não está cuidando do básico, né? Sabe assim, não adianta reclamar. Não é que o cara deixou a porta aberta. Não tem nem porta. Não tem nem porta. Estão morando em barraca. Exatamente, estamos morando barraco e literalmente aberto, assim. Olha só, no episódio anterior, há 2 episódios anteriores, nós trouxemos o Ad Hacker, Leonardo Borba, da Energy, e o Mauro Baroni, da Fortinet. E a gente estava discutindo justamente sobre essa questão de cidades seguras digitalmente. Então, dentro disso que eles falaram aqui hoje, você tem, se você não assistiu, se você quer saber sobre cidades seguras e inteligentes, vai lá, Mauro Baroni e Leonardo Borba, que realmente discute bastante essa capacidade que nós não temos, que inclusive as nossas casas estão expostas, todos nós estamos expostos, e já existem equipamentos, inclusive, para você. Um firewall já pode ajudar. Um antivírus já dificulta. Porque a grande sacada, Jaime e Marco, é o seguinte: se eu encontro facilidade, eu entro ali. Agora, se eu encontro dificuldade, eu passo a fila e vou para o outro. Né? O universo da inteligência artificial ele abrange um vasto campo, né, de estudo e aplicação que envolve a criação de sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam a inteligência humana, né? E esses sistemas hoje eles são projetados para aprender a raciocinar, reconhecer padrões e tomar decisões com base em dados. No entanto, o avanço, né, da IA nos imprime diversos desafios. E aí, para a gente caminhar para o nosso final, por exemplo, aqui eu cito alguns, o aprendizado limitado da IA, porque ela precisa ser alimentada. Né? Embora os modelos de IA eles possam aprender com grande quantidade de dados, eles ainda têm dificuldade em generalizar conhecimentos para situações novas ou inesperadas. Viés algoritmo, interpretabilidade, ética e responsabilidade, interação homem-máquina, segurança cibernética, impacto no mercado de trabalho. Aí eu vou dar uma pimentadinha aqui, que eu gosto de trazer algumas perguntas. Quais são os desafios na interação entre humano e máquina? E como melhorar essa interface de comunicação? Dentro do ponto de vista, não só dia a dia de trabalho, mas principalmente em relação à ética. O que vocês percebem? Como é que vocês conseguem enxergar isso? Porque uma vez eu recebi um link que era assim, você tinha que decidir. Estava passando, eu não lembro agora, depois eu vou pesquisar e se eu encontrar eu coloco aqui no link para vocês. Mas você tinha que decidir. Você estava dirigindo um carro, era um carro autônomo, você tinha que decidir se você matava 100 horas ou se você matava criança. Então, e aí? Quando a gente fala de máquina, inteligência artificial, essa questão de ética, né, e essa interação humana, como é que vocês veem isso? Com a experiência de vocês, não só do ponto de vista de especialistas, doutores no assunto, mas principalmente com a questão da projeção
da civilização humana naquilo que está por vir dentro da futurologia e ou futurismo, né, que a gente pode dizer. Jaime e Marco, como é que vocês veem essa integração aí? Eu estava escrevendo sobre isso hoje, os problemas aí nos modelos de IA, né, e como resolver, especificamente aí para otimizar técnicas de amostragem, para evitar uns problemas aí. Mas assim, eu queria começar falando que IA, puxando um pouquinho do que vocês falaram agora há pouco, ele é um suporte para essa análise desse Big Data. Então, o Jaime mencionou ali um exemplo, que ele já tem bilhões de registros que ele conseguiu botar dentro do sistema e entender, e depois usar aí Machine Learning para obter inteligência. Quando a gente faz isso, a gente está... Eu vou fazer uma analogia aqui com as máquinas a vapor, com a Revolução Industrial e com a Revolução do Conhecimento, aí, com a inteligência artificial. As mesmas discussões foram feitas. Então, vamos botar lá, o sapateiro, lá, o alfaiate, né? Então, agora tem uma máquina de tear, ele faz 100 calças por hora, eu faço uma, vou perder meu emprego, etc. Teve alfaiate que foi trabalhar para configurar essas máquinas, então é o ser humano por trás da máquina, e aí ele, sabendo fazer calça, ele fazia melhor do que o outro que só tinha a máquina, que estava lá na cabeçada ali tentando resolver, e ele surfou a onda, ele aumentou a produtividade dele com aquilo. Tem alfaiate que ficou reclamando, tem alfaiate que criou um nicho, e alfaiate existe até hoje, você pode ter um terno lá tailor-made, ou você pode... Mas tem um detalhe, não tinha calça naquela época, era saco de estopa. A gente está falando de 200 anos atrás. Só a realeza, que era 1% da população, que se andava vestido, bem vestido. Então, assim, a gente tinha um grande potencial de mercado, a gente teve uma capacidade de produção que ele não matou o trabalho, porque existia uma deficiência muito grande. E a inteligência artificial é exatamente isso. Ela potencializa a produção de conhecimento, produz-se muito pouco conhecimento. Minha tese lá minha dissertação de mestrado, ela envolveu o quê? Um framework para avaliar e para projetar sistemas de informação que produzam de uma forma melhor a conversão de dados para conhecimento. E os números são absurdos. Entra muito dado, sai pouquíssimo conhecimento. Esse que é o resumo. Com a inteligência artificial, a gente consegue aumentar essa capacidade de produção. Então, isso está associado muito a como a gente vai usar isso. Tem uma questão aqui da inteligência artificial, que assim, a segurança da inteligência do carro lá, se vai bater numa mulher ou numa criança, quem decidiu foi o programador, o analista que criou o modelo, ele decidiu parâmetros, ele deu pesos. Então foi um ser humano. A máquina, coitada, ela não faz nada, ela faz cálculo. Vai brigar com a máquina só fazer aquilo que o ser humano programou. Exato. Aí olha só, no início desse ano, por conta da guerra com a Ucrânia, os Estados Unidos liberaram, modificaram e saíram de um tratado internacional e modificaram as regras internas para que eles pudessem usar inteligência artificial para apertar gatilho. Até então, tinha uma regra ética bem estabelecida, que olha, como tem lá os F-16, já tem F-16 que voa autônomo, ele é o ala, ele dá suporte para um piloto de verdade, ele protege esse cara, ele não atira em ninguém. Bom, depois dessa quebra desse veículo, agora eles podem atirar. Então, você vê, foi um ser humano, né? Sarah Connor que o diga lá, né? Mas foi um ser humano que liberou. Não foi uma máquina que é um conceito lá de superinteligência, né? A máquina pensando sozinha. Então, não foi um ser humano. Então, está totalmente associado às questões de evoluções éticas da humanidade. E é como o Jaime mencionou aí, a gente, criança com um canhão na mão, né? O que pode acontecer? Pode dar problema. Jaime. Olha, o nosso Papa da Aviação, Santos Dumont, com certeza construiu o avião, né, para a gente se transportar mais rápido, logística, etc, etc. Algum cara desse pegou e usou
para a guerra, e hoje é um dos principais armamentos do mundo, né? A gente está falando aí dos caças, né, que pode fazer a diferença de... ele queria fazer a humanidade se deslocar mais facilmente, mais agilmente, e o pessoal usou como guerra. Então, eu vejo a mesma coisa, inteligência artificial, é isso que o Marco falou, pode usar para o bem ou para o mal. E o detalhe é o seguinte, não dá para parar mais ela, tá? É isso que eu digo, não adianta alguém aí, como está dizendo, não pode usar o chat GPT na universidade. Não, amigo, ensina o cara a usar, entende? Porque ninguém vai abolir a lei da gravidade. Caiu, vai cair no chão. Entende? Não, mas agora eu não quero mais a lei da gravidade. Vai vir. Se tu não botar a lei da gravidade na web, nem na deep web, ela vai para dark web sozinha, entende? Não, vou parar o hacker. Não conseguimos parar. Né? Não tem... que nem a pólvora, né? Não tem mais. A pólvora pode ser usada para o mal. E é isso. Então, essa parte que a gente está falando de ética, é exatamente nós que estamos dando a liberdade para a máquina. Então, essa era a grande preocupação desses cientistas que eu falei, até dos empreendedores, porque a máquina não aprende. Não sei se vocês leram uma reportagem do Google, agora, recente, que o Bart fez assim. Teoricamente, ninguém ensinou Bengali para ele, que é o idioma de Bangladesh, ele aprendeu sozinho. Agora estão dizendo, então agora estão explicando isso como uma caixa preta. Quer dizer, se os próprios devs sênior deles estão explicando como uma caixa preta e inteligência, será que ela aprendeu sozinha mesmo um idioma? Então quer dizer que daqui a pouco, eu vejo assim, hoje ela depende muito da gente alimentar. E daqui a pouco, por que ela não vai se alimentar? E a gente está dizendo, mas ela não é criativa. Por que ela não vai ser criativa se ela tem tantas informações ou mais do que nós? Entende? Porque, sabe, assim, tem muita... É isso que eu digo, que às vezes dá briga de bar por causa disso, porque eu acho preocupante mesmo, e é aquilo, mas nós estamos agindo com ética, isso e aquilo. E vai lá para o mundo da Dark Web para perguntar se vai ter ética. Não vai. Até, Marco, depois eu pedi até para o Rodrigo mandar o teu contato, eu queria que tu mandasse aquele filme. Tá? Pode deixar. Não, sim. E quando você vier para Taubaté, a gente vai parar antes lá em São José dos Campos, lá no Parque Tecnológico, e aí a gente vai almoçar junto e a gente vai fazer uma visita. Bem, o papo está muito bom. Para finalizar aqui a minha parte, eu queria até dar um exemplo, Marco, eu estava falando com o Pedro Mineiro da Embraer, e ele estava comentando que eles fizeram um teste lá de pegar os 20 melhores mecânicos de cada unidade, são 3 unidades lá, né, a aviação comercial, executiva e militar, né, e fizeram um teste de 10 perguntas, múltipla escolha, né, e tinha um prazo para responder. Bom, o que respondeu melhor acertou 7 em 6 minutos. Aí fizeram a mesma coisa utilizando IA. Ela acertou as 10 em 0,0 milissegundos. Olha que maravilha. Jaime, eu estou preocupado com o teu horário. Tá? Então vamos lá. Aqui o nosso tempo desse bloco aqui eu estou controlando. Isso. E é assim, gente. Aqui a gente não para. E o Jaime vai ficando por aqui com a gente. Jaime, muito obrigado. Muito obrigado. Sempre aprendizado muito, muito rico. E se Deus quiser, outras coisas a gente vai poder fazer junto, além do podcast. Marcos, um prazerzaço receber você também. E para você que nos acompanhou até aqui, não esqueça de curtir, dar o seu like aí. O objetivo da StationCast não é monetizar, mas sim ser uma plataforma educacional, trazendo os conteúdos que realmente estão movendo o nosso mundo. Então, aproveite, porque não é todo momento que você escuta 2 profissionais do mais alto gabarito. Então, deixa aí o teu like, deixa o teu comentário, faça a sua inscrição, para que você possa, então, acabar que toda semana está consumindo esse rico conteúdo da StationCast. Um forte abraço para você, Jaime, e um forte abraço para você, Marcos, e até o próximo episódio da StationCast. Foi um prazer aí, Jaime. Valeu. E valeu, Rodrigo. Obrigadão. Obrigado você, Jaime. Obrigado você, Valeu, Marcos. Rodrigo. Tchau, tchau. Um abração. Um abraço. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio da StationCast. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas também possam juntar a nossa comunidade.
Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece nos próximos episódios e de nos enviar as suas perguntas e comentários. É isso aí, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Siga lá no canal no YouTube Station T. Um forte abraço.